Alô, Liberoite, Vaz Grave. Oi, pessoal, tudo bom com vocês? Eu tava conversando agora com a guria que faz a limpeza aqui do prédio. Ela é uma funcionária nova. Cara, que história. Eu gosto muito de história, sabe? Histórias humanas, assim, de um modo geral. E a gente pensa que a gente passa por muita coisa. É claro que aqui não cabe a comparação, né? Essas coisas de eu passei mais, eu sofri menos. Eu não sei se é apropriado esse tipo de critério para avaliar o modo de vida, né? Mas no final das contas, gente, tem gente que sofre mais, tem gente que passa por coisas piores. Ela me contou que esse povo, o povo brasileiro, né? Você sabe como é que é a realidade na maior parte de nós, né? A mãe com 5 filhos para criar sozinha, o filme que se repete sempre nesse país, né? E o filho com 12 anos saiu, ele fugia de casa, né? Já devia ter uma revolta, né, com a vida. E parece-me que ele foi furtar alguma coisa em um estabelecimento. Ela me contou por alto, tá? Não entrou em detalhes, mas enfim, ele cometeu um crime com 12 anos de idade. E atiraram no guri. Policial, tá? Deixa eu arrumar aqui rapidinho. Atiraram nele. E além disso, não satisfeitos, eles levaram esse guri para um local distante, afastado. E no local da bala, que já havia atingido a espinha, eles colocavam o revólver aquecido na brasa, eles aqueceram a ponta do revólver e cutucavam a ferida de uma criança de 12 anos de idade. Convenhamos aqui, cá para nós, a pessoa não está nem com a personalidade formada ainda, cometeu um erro, né? Sabe, não assaltou ninguém à mão armada, 12 anos de idade. Ficou paralítico, é claro, né? Cadeirante, cara, hoje em dia, um cara de 40 e poucos anos já. Mas a sociedade deveria dar uma oportunidade para pessoas que cometem erros. Só que isso se confronta com o sadismo humano. Por que eu não vou pisar em cima de alguém que não tem quem o defenda? Não tem ninguém para responder por ele, não tem ninguém por ele. Ai, isso aqui tá caindo, que saco. Tá bom assim? Né? Não tem ninguém por ele. Que essa sociedade é cruel, por isso que eu sempre falo, não dê a outra face. Exceto se você tem algo a ganhar com isso, tá? Aí é diferente. Eu aguento um desaforo aqui, outro ali, porque tá me pagando muito bem, meu cliente, né? Eu tenho um cliente que é insuportável. Insuportável, mas eu tenho vários processos dele. É dono de um frigorífico famoso. É sábado, é domingo, o cara no meu pé me enchendo o saco. Mas, né, ele tem poder para isso. E pagando bem também, né? A gente faz o nosso trabalho da melhor maneira possível, né? É que eu tentei colocar aqui, mas não tá legal. Enfim, fizeram isso com esse guri, sabe? E pasme, o tempo passou. Ele estava na casa dele um belo dia, na frente da casa. Ai, gente, não vai dar certo isso aqui. Em frente de casa houve um tiroteio nesses bairros, né, periféricos de São Paulo. Ele levou mais um tiro. Aliás, mais 2. Um, inclusive, ficou alojado aqui na região da garganta, não dá pra tirar a bala. Há ou não há pessoas que têm karmas terríveis para carregar nessa vida? Aí a gente fica intrigado, porque a gente faz uma comparação, pô, fulano nasceu tão bem, bem apessoado, bem de vida, né? Feliz, uma mãe legal, um pai legal. Gente, a igreja Mórmon, ela explica isso da seguinte forma: se você nasce em países subdesenvolvidos, se você é negro, tá? Se você é negro, se você é gay. Lógico que a gente pode colocar as mulheres nesse rol também, né? Porque é uma igreja patriarcal, né? É porque alguma coisa você fez lá na tal existência pré-mortal, que na minha visão nem existiu isso aí. Porque, gente, filho você faz na cama. Você quer que eu te explique biologicamente como isso funciona? Eu te explico, né? O encontro do espermatozoide buscando, quando ele penetra o óvulo. Você quer que eu explique isso ou você aprendeu no colégio? Ah, que bom, você já sabe. Né? Filho você faz na cama. Ou na cama, ou em qualquer lugar onde der, no carro, sei lá, aqui, né?
Sexo dá para fazer em qualquer lugar. Dizer que é Deus que enviou, isso me enche de revolta. Não gosto nem de ouvir esse tipo de conversa. E a gente fica pensando, né? Que karma é esse? Que preço é esse que as pessoas precisam pagar para existir? E se agarrar no quê, né? Se agarrar no quê? Essa existência tão dura para tanta gente. E a Igreja Mormon, ela explica dessa forma. É porque coisa boa você não fez na existência pré-mortal. Foi feito um cálculo por um matemático, joga no Google que você acha essa informação. Quantas pessoas, eu fiquei muito curioso para saber disso. Você já se perguntou quantos seres humanos já passaram pela Terra? Eu fiquei pensando, cara, deve ser muita gente, deve chegar a cifra de trilhão, eu pensei. Errei feio no cálculo. E um matemático fez esse cálculo com base nos dados disponíveis, ou seja, não é um cálculo preciso, mas a gente sabe que a matemática, né? Eu tenho uma amiga que fala que a matemática é a mais filosófica das ciências, ela é doutora em Cambridge, olha que chique, chiquérrima, né? Doutora em Cambridge, doutora em matemática em Cambridge. Ô, coisa boa, quem me dera. Doutora em matemática em Cambridge. Desculpa, tá? Aí ele, com os dados disponíveis, ele calculou até 50 mil anos antes de Cristo, algo assim, que é o que se estima, né, que o Homo sapiens começou a existir, etc. Ele chegou a 108 bilhões de pessoas, já passaram por aqui. Nós vivemos um momento em que a humanidade demorou apenas 12 anos para atingir 1 bilhão de pessoas a mais. Então havia 7 bilhões, 6 bilhões e subiu para 7, eu acho que é isso, em 12 anos. Como é que vai alimentar toda essa gente se continuar se reproduzindo desse jeito? Não tem espaço, né? Já há estudos que apontam que haverá uma queda nessa curva, né? Porque realmente não tem como. Por isso que na China o pessoal come aranha, barata, escorpião, porque tem que alimentar muita gente. E lá eles restringiam, né, o nível, a natalidade, né, gestação é uma por casal. Se engravidar de novo vai ter que tirar. Aí foram feitos milhões e milhões de abortos, né, porque tinha que controlar o controle populacional, né. Aí eu fiquei pensando na Guerra dos Céus. Eu não sei se isso é uma noção do cristianismo, mas eu aprendi isso com o mormonismo, né? Houve uma guerra lá em cima, lá embaixo, sei lá onde. 108 bilhões de pessoas lutando, e pelo visto vai continuar, porque agora mesmo deve estar cheio de gente na maternidade parindo, né? Porque a Guerra dos Céus foi assim, né? Você ganhou o direito de estar aqui porque você lutou ao lado de Deus. Você é um filho fiel, né? Então a encarnação foi um presente que ele te deu. Olha só, um presente é mole. É mole. Ainda disse que você está aqui para ser testado. Você já não provou lá em cima, ainda por cima você passa por um véu do esquecimento, não sabe de nada. Aí você tem que ser mormon, né? Para ter a verdade na terra. Tem que ser mormon. Tem que ser mormon. É mole. Então houve uma guerra envolvendo pelo menos 108 bilhões de pessoas, né? Gente, tá difícil, vou ter que interromper o vídeo, porque isso aqui não está parando, não está parando. Mas agora eu vou continuar, porque eu já tô com 9 minutos aqui. Nessa Guerra dos Céus, sem contar os que ficaram do lado de Lúcifer, a estrela da manhã, né? Adoro isso, adoro. E parece-me, se não estou equivocado, que 1/3 dos filhos de Deus na guerra pré-mortal ficaram ao lado de Lúcifer, dada o quanto ele era convincente, o quanto ele era habilidoso. A proposta dele também não era de toda ruim. Ele falou, eu vou, só que eu também quero uma fatia para mim. É ruim falar isso? Aí veio Jesus Cristo, todo humilde, todo bonzinho. Eu vou e toda a glória seja tua. Eu acho Jesus Cristo uma figura assim,
que não me desperta interesse nenhum. Com respeito a você, aqui ao mundo ocidental, a gente pode se expressar, né? Você vai para lugares ali do Médio Oriente, se você fala uma coisa dessa, eu sou assassinado, né? Eu sou condenado à pena de morte, né? Não tenho a menor simpatia, sem graça. Aí ele chega lá, os caras estão ali tentando sobreviver, né? Vendendo ali. E comerciante, a gente sabe que comerciante é assim, o cara, se o cara faz o preço dele por 50 e você paga, ainda que aquilo valha 10, o problema é teu. Se você não pechincha, eu pechincho em tudo, não tô nem aí. Sou mãozinha mesmo. Não sou trouxa, não sou idiota. Pechinchar é coisa de pobre, é nada. Pechinchar é coisa de gente inteligente. Tá? Vamos negociar isso. Se você tá pagando, o problema é teu. Ah, esses comerciantes estão fazendo do templo do meu pai, que Deus, que ele é o filho unigênito, primogênito, um local horroroso. Vou quebrar tudo. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Quem vir a mim, chega a Deus. Que isso? E coisas que não são contadas, né? Porque, por exemplo, quando ele é crucificado, aí tem aquela imagem dos homens que eram ladrões, então isso é muito utilizado no cristianismo e no mormonismo. Por que ele estava com pregos, né? Que é uma crueldade, é óbvio, concordo com você. Eu não tenho simpatia por ele, mas eu não precisava ter feito isso. O crime que... Veja bem, ninguém conta isso. Naquele contexto, as pessoas que eram acusadas de crimes hediondos ou mais graves recebiam essa pena, a pena da crucificação, e eram pregadas. Enfim, você sabe que a questão das penas, né, da punibilidade, hoje em dia é muito mais branda no Ocidente, né? Porque existem penas muito cruéis. Então você é bruxa? Primeiro que eram tribunais de exceção, você não tinha direito à defesa. Todos temos direito à defesa. Mesmo que eu tenha cometido, eu seja um serial killer, um notável, perturbado, perigoso, enfim, tenho direito a me defender. E quem me acusa, que prove. Às vezes você sabe que a pessoa matou, por exemplo, mas se você não prova, não pode condenar. Quantas vezes o juiz sabe o que o cara fez? Sabe? Entenda que juridicamente isso é relevante. Eu sei que o cara fez, sou juiz, eu sei que ele matou. Só que eu não provei. Né? E aí eu sei, quer dizer, aliás, reformulo aqui um pouquinho, eu tenho praticamente certeza, né? Que certeza não dá para ter. Porque às vezes as provas apontam para um destino, ou o contexto te leva para um caminho, mas não é o que parece, né? Por isso que a questão da pena de morte é complicada, porque muita gente inocente às vezes é condenada à pena de morte. Não interessa se isso é comum, é corriqueiro ou é raro. O fato é que a lei não pode criar injustiças. E nós vivemos em uma situação, num contexto de enorme injustiça. O tempo todo a gente vê isso. A noção de que somos iguais, sob o ponto de vista da lei, ali, teoricamente falando, da lei escrita, da lei em tese, é lindo, né? É lindo. Artigo 5º, caput, né? Todos são iguais perante a lei, etc. Tal, proibido, distinção por sexo, cor, raça, etc. Tal. Na prática, isso não existe, essa igualdade não existe, né? Então Jesus Cristo, quando ele é condenado ali, ele foi condenado porque a lei previa esse tipo de condenação para pessoas que cometessem um determinado tipo de crime. Ele perturbava a ordem, ele incomodava os poderosos, né, com aquele discurso dele de paz, amor, alegria, não sei o que ele era do Filho de Deus, né? Há uma síndrome chamada síndrome messiânica. Essas pessoas que ficam pregando na rua, no centro da cidade, geralmente sofrem desse mal. Elas acreditam que são emissárias de Deus, que elas vieram à Terra com um propósito especial de alertar o povo sobre o pecado e que elas são um portal para a salvação da humanidade. Então elas piram, pegam aquela Bíblia na mão, enchem o saco de todo mundo, incomodam, gritam no meio da rua, mas isso é uma doença. Tem uma louca aqui, que aliás eu joguei um ovo nela, acredita que eu fiz isso? Joguei, não me arrependo. Ninguém viu? Ninguém viu.
Não acertei, mas eu também... eu joguei pra acertar, mas não acertou. Eu tava aqui em casa trabalhando, essa mulher pregando ali na esquina da Alameda Lorena com a Joaquim Eugênio. Eu falei, bom, é uma louca, né? Vestida a caráter, né? Como se tivessem os evangélicos, aquele vestidão, aquele cabelão tal, sem maquiagem, né? E ela gritava e cantava bem em frente ao farol, né? Eu falei, ela vai parar, ela vai cansar, né? E isso foi 1 hora, foi 2 horas, eu fui almoçar, e ela não parava, chegou uma hora que eu não aguentei. Aí eu olhei para um lado, olhei para o outro, peguei na minha janela, né? Que dá bem de frente pra Alameda. Quer saber? Vou fazer uma coisa bem infantil. Vou jogar um ovo nessa mulher, pra ver se ela para de falar. Que eu não tô conseguindo me concentrar. Joguei 3 ovos, errei os 3, olha que saco. Mais um quase bateu nela, mas eu acho que ela parou porque cansou, acho que não foi por causa disso não. Isso faz uns 3 anos que aconteceu. Mas é uma doente, né? Uma pessoa doente, uma pessoa fanática, uma pessoa que sofre de um problema, né? O problema é dela também, né? Então, pessoas que cometiam determinado tipo de crime eram condenadas a esse tipo de pena, recebiam essa pena. Né? Ele incomodava, ele dizia que ele estava acima da lei, e ele começou a cativar as pessoas e a ter seguidores. Vocês já leram, por exemplo, Os Sertões de Euclides da Cunha, essa obra-prima da literatura brasileira? Uma obra-prima. E eu tenho um colega que, na verdade, tem um histórico muito parecido com Euclides da Cunha, porque o pai dele foi assassinado pelo filho da amante, tá? O pai era um cara jovem, teve uma amante mais velha, corona e tal. O filho já era gurizão, 20 e poucos anos, foi lá e matou o pai dele. E foi o que aconteceu com o Euclides da Cunha, né? Foi isso que aconteceu, sabia disso? E lá ele conta, na obra Os Sertões, a Guerra de Canudos. E que Antônio Conselheiro criou um movimento ali que começou a criar uma divisão no Brasil Império, era o Império ainda ali. E isso demandou um grande esforço, muita atenção por parte da coroa, porque o cara começou a criar um movimento separatista, e ele se fazia como realmente se apresentava como um emissário, como um portal para a verdade, para a paz. E ele precisou, obviamente, ser calado, e foi uma guerra muito interessante. Leia essa obra, e essa obra é muito louca, porque ele começa fazendo uma análise geográfica, topográfica, fala dos rios, do perfil dos habitantes. Você pensa que você está lendo uma obra científica. E até um pouco, para quem não tem muita educação, como era o meu caso, a época que eu li, um pouco enfastiante, mas você se encanta pelo estilo elegante da escrita, pelo discorrer mesmo, pela forma como ele colocava, de repente ele te insere num contexto. É uma obra-prima. Gente, eu acho uma injustiça a gente não ter escritores premiados, por exemplo, como o Nobel de Literatura, porque se você pensar em Graciliano Ramos, Guimarães Rosa e tantos outros, né, e muitos são nordestinos, né, frise-se. Você já leu Grande Sertão Veredas, de Guimarães Rosa? Que obra-prima, aquilo ali, que maravilha, né? Essas pessoas inteligentes, brilhantes. Eu acho lindo o dom de escrever. Mas enfim, deixa eu ficar aqui, senão eu começo a me empolgar. E então tiveram que sufocar. E foi o mesmo que aconteceu com Jesus Cristo. Né? Nós temos muitos exemplos. É que Jesus Cristo realmente deixou um grande legado para o Ocidente. Isso é relevante, sim, é claro. Né? Sob o ponto de vista histórico, de como as coisas acontecem, né? E aí a religião cristã, que se baseia nisso, e através de uma imposição, você vê que quando a coroa chega aqui, eles começam a doutrinar as pessoas, a passar a religião católica, cristã, é na base da imposição, né? Os índios, os habitantes, os povos autóctones foram doutrinados nessa base de uma imposição. E aí nós temos uma cultura católica que vem se desconstruindo dia após dia para a inserção aí do movimento protestante, né? Que vem ascendendo de forma perigosa na minha visão, mas enfim, também não me cabe julgar, mas a gente precisa fazer essa análise. Por isso que Jesus Cristo então foi crucificado daquela forma.
ele cometeu um crime que era visto como hediondo. Então a pena era mais grave do que para um ladrão, por exemplo. Olha que interessante. Ou seja, ele não foi o único que foi condenado àquela pena. E a gente aprende na igreja que, coitadinho, só ele recebeu aquela pena, ninguém, não fizeram isso com mais ninguém. Não é verdade. Então, gente, busque informação, né? Vamos nos informar, vamos tentar entender, sabe? Vai estudar um pouco sobre lógica, diagramação, lógica argumentativa, né? Tabelas verdade, né? Análise combinatória. Tudo isso vai te estimular a raciocinar, a não comprar tudo como autêntico, como verdadeiro, né? E é complicado você pensar nisso, não é? E a gente precisa seguir esses modelos que são colocados pra gente, né? De que a gente tem que se salvar de alguma coisa. Teve até um cara que entrou agora aí, veio falar da religião dele, que é batista, não sei o quê, que o caminho dele é aquele, que ele tá tentando se salvar de uma eternidade longe de Deus, longe de Cristo e de Deus. Mas o que eu fiz, sabe? Por que eu mereceria não ir para um lugar legal? Não fiz nada de mal para ninguém. Eu tenho que me salvar do quê? Me jogaram aqui sem nada, sem um mapa, sem nada. E ainda por cima eu passei por um tal de um véu de esquecimento, que eu não sei o que aconteceu antes. Não é? É muito louco isso. Quantas mentiras são contadas e como as pessoas crédulas são enganadas e vivem dessa forma, né, baseadas em dopadas, né, hormônios agindo, química cerebral, né? Eu sei que a ilusão é importante, porque só a realidade é complicado, só a realidade nua e crua, que é o que o filósofo faz, né? O filósofo se recusa ao delírio e por isso eles se tornam pessimistas, né? Você imagina o Schopenhauer, que por exemplo é tido como o pai do pessimismo, né? Leia as obras dele, por exemplo, o Livre-Arbítrio é sensacional. Para um filósofo ser tido como pessimista e o pai do pessimismo, né? É complicado, porque são todos. Sim, assim, claro, a generalização não é legal, mas você fica só olhando para a realidade, só refletindo que eu tenho essa mania. E às vezes eu me esqueço do delírio, né? De como é importante a fantasia. Mas eu me preocupo fundamentalmente com aonde eu deposito o meu delírio. Eu não posso pagar para me enganar. Eu não acredito na redenção dos humildes. Eu não acredito que os últimos serão os primeiros. Eles não serão. Os últimos serão os últimos, salvo exceções que confirmam a regra. Tá? Tem muita mentira sendo contada, né? Os humilhados serão exaltados. Não serão. E isso é uma mentira que te contaram para você aceitar a tua realidade. Para você aceitar que você nasceu naquela circunstância, muitas vezes desprivilegiada, desfavorável. Aí você espera o dia da sua redenção. Se enfia numa igreja, né? Se enjaula lá dentro, buscando segurança, buscando o apoio de Deus, buscando a bênção de Deus, agradecendo por não ter nada. Eu fui forçado durante toda a minha infância e parte da adolescência a agradecer a Deus por não ter nada. Mas você tem saúde, foda-se. Desculpe o termo, desculpe. Mas às vezes o palavrão é tão apropriado, né? Essas palavras tidas como vulgares são tão adequadas, né? Como ela traduz, né? Tenho saúde porque sou jovem. A maioria dos jovens tem saúde, isso é fato ou não é? O que mais que eu tenho? Vamos contar as bênçãos, como dizia lá naquele hino. O hino Mormon, né? Conta as bênçãos. Aquilo ali, você vai ficar surpreso quanta coisa boa Deus já fez na sua vida. E tem uma pessoa que eu sigo nos canais aí, que ela é uma pessoa que eu admiro até. Eu admiro a fé. O ponto de vista é que a gente tem que trabalhar isso. O ponto de vista da crença que faz bem, né? Fé é uma coisa, religião é outra. Religião é outra. Você acredita em Deus, mas você aproveita a sua vida, você vive, se tiver que transar, você transa, se você tiver que beber, você bebe, você vive. Se você tiver a oportunidade de fazer o bem ou o mal, você faz o bem, escolhe não lesar ninguém. Aqui
né, de uma maneira ética, né? O bem e o mal de uma forma ética, não o diabo e Deus falando no seu ouvidinho, não é isso. Né? Eu acho bonito isso, porque isso traz esperança para a pessoa. Isso traz vontade de viver, mas por outro lado, você não sai do lamaçal e não percebe que você não sai da lama. Melhora, melhora. Né? Então eu acho que vale muito mais a pena correr atrás, se esforçar. É que eu sou uma pessoa descontente por natureza, né? E isso é perigoso também, né? E eu quero sempre mais, porque nós somos estimulados a querer mais. Nós não somos condicionados para buscar o valor intrínseco de nada, a utilidade das coisas em si, né? E a gente aceitar que, pô, essa é a minha realidade, é legal viver assim. Eu sou uma vítima disso, do descontentamento, né? Sobre muitos pontos, né? E é óbvio que uma pessoa assim não vai ser feliz nunca, né? É evidente que não. Mas aí é pra vida mesmo, é pro aprimoramento de cada um de nós. Do que eu vou ter que enfrentar, do que eu vou... muito do que eu enfrento, eu que estou atraindo para mim. Porque tem a ver com a minha maneira de ver o mundo. Se eu mudo a minha percepção da realidade, a configuração da realidade muda. É porque eu vejo aquilo como um problema. Eu vejo aquilo como algo que eu tenho que conquistar, um desafio, um problema, né? Não sei se eu estou conseguindo me colocar para vocês. Eu vejo a realidade de uma maneira, logo ela se apresenta dessa maneira, né? E a realidade não é aquilo. A realidade sou eu, é o que eu coloco. É muito interessante, né? É muito interessante. Como eu poderia viver melhor se eu modificasse o meu ponto de vista, né? Se eu conseguisse entender que eu não preciso ter mais do que eu tenho o tempo todo, eu não preciso estar ideal, eu não preciso criar tanta coisa, né? Sabe o que eu estou aprendendo muito agora aqui? Mas é que falar é legal, porque só a reflexão, só a teoria na cabeça não concretiza, não materializa. Quando a gente conversa aqui, o que para mim é ótimo, e um bem enorme, uma paz, isso me traz paz. Eu começo a aprender, porque aqui eu não estou pregando nada, né? E aqui eu estou construindo possibilidades para mim e para nós, né? De que a gente pode realmente modificar a percepção, né? A gente questiona tanta coisa, a gente questiona cristianismo, a gente questiona mormonismo, a gente questiona a existência, né? Eu comecei falando da realidade desse cara que foi baleado 2 vezes e que crueldade fizeram com ele. Fizeram uma crueldade também com o tal do Genivaldo lá de Sergipe, vocês devem ter visto isso. Aquilo foi uma atrocidade. Isso agora foi levado para tribunais no exterior, tribunais no mundo afora, tribunal penal, porque realmente, como é que você pega uma pessoa? Gente, ninguém precisa amar ninguém, eu tenho meus preconceitos também, assumo-os, mas trabalho-os para mim também, tenho que fazer isso. Não sou... Tenho muito preconceito, tá? Tenho, admito. E não sou nobre por admiti-los, tá? Mas é que a gente tem, e só que o problema é meu, eu que me vido com o meu preconceito. Eu é que tenho que trabalhar isso. E se eu, por acaso, externá-lo, eu tenho que responder por isso, né? Pegaram esse cara, é a mesma história se repetindo. Pelo que eu vi, não fui a fundo no caso, mas pelo que eu vi, parece-me que ele estava dirigindo sem capacete na motocicleta dele, e era um homem epilético, negro e pobre. Ele já estava algemado, já está errado isso aí. Algema hoje em dia não é para colocar em qualquer pessoa, não. É em casos extremos, porque isso entende-se que isso desonra a pessoa, é uma humilhação para a pessoa, né? E, enfim, se ela reagiu, aí não tem outro jeito. O que aconteceu foi isso. E parece-me que houve uma reação dele, já estava no chão algemado, colocam ele na viatura policial, jogam gás lacrimogênio, gás de pimenta,
despejam gás lacrimogêneo e fecham, e eles se debatendo na porta, pedindo socorro, pelo amor de Deus, e matam o cara asfixiado. Os populares que estavam lá em volta não fizeram nada, exceto um que fez pelo menos uma filmagem. O número de populares era muito maior do que o número de policiais, eram apenas 3 policiais. Se os populares se organizassem, eles poderiam ter evitado aquilo. Eles assistiram como quem assiste ao sacrifício de uma mulher acusada por bruxaria na Idade Média. Queimem a bruxa, queimem a bruxa, queimem a bruxa. E o ser humano salivando pelo desejo da morte. O ser humano é cruel, né? Assistindo com prazer sádico o assassinato de uma pessoa condenada sem direito de defesa, ou a guilhotina, ou a forca, ou a morte numa fogueira. Imagina morrer assim. Ai, o fogo te consumindo inteiro. Imagina morrer asfixiado. Nós estamos vivendo uma era medieval nesse país. Medieval. Em que se mata por esporte, policiais, por esporte. E não por acaso as pessoas se entregam à fé, acreditar por um dia melhor. Eu não espero pelo melhor, não espero, eu nunca esperei pelo melhor. Claro que eu quero melhorar de vida, mas eu espero pelo pior. Porque se vir coisa boa, você vai usufruir. Se não vir, você vai estar preparado. Não será mais um iludido, não será mais um enganado. Não vai ser mais um que vai tomar doses diárias de ilusões desnecessárias. Eu quero me iludir para outra coisa. Eu quero fingir que numa viagem eu estou sendo feliz. Quero fingir. E a viagem é bom porque o tempo passa. Eu vivo com muitas contradições que, por exemplo, quem me segue nas redes sociais, eu não sei se vocês perceberam, mas me parabenizaram pelo meu aniversário de 36 anos. Eu sou muito comedido ao falar disso, porque me tem horror ao passar o tempo, no sentido de que eu vou envelhecer em algum momento, né? Acho que sem cabelo eu não vou ficar, mas ele vai ficar branco, né? Que se fosse pra ser careca já seria, né? Pelo menos já teria iniciado, né? Não aconteceu. E eu adoro cabelo, eu gosto muito de ter cabelo comprido. Eu era criança e o que eu mais queria era ter cabelo comprido, mas aí me raspavam o cabelo porque tinha que economizar, né, o cabeleireiro. Então se raspasse demorava mais para crescer. E aí na igreja dos mormons eles falavam disso, que cabelo de homem é cabelo curto. Quem falou isso foi o presidente Barros, era presidente da estaca em que eu vivia. Estaca é um conjunto de alas. Alas é uma organização, uma congregação, tá? É assim que os mormons se organizam. Há uma hierarquia, né? E eu fiquei indignado com aquilo, porque eu não posso ter um cabelo comprido. Eu acho tão bonito o cabelo comprido. Eu acho que cai bem, acho legal, mas enfim. E vivemos uma era medieval, gente, medieval. Eu contei pra vocês aquela história do cavalo, né? Que um cavalo cansado, que essa gente louca. Por que inventaram a religião, gente? Se você quer igreja a Deus, você que acredita nele, vai direto a ele, você não precisa da religião. Você não precisa pagar promessa, você não precisa se submeter à autoridade de ninguém. Então eles foram... É muito comum isso acontecer. Se acontecer o meu desejo, eu vou ir de cavalo até a Aparecida do Norte. A depender de onde você vive, isso pode ser uma viagem de quilômetros, e foi o que aconteceu. Um grupo de pessoas católicas, né, em cima de cavalo. Aliás, é isso mesmo, eles estavam em cima de um cavalo, o cavalinho não aguentou. E o cavalo fica exausto, extenuado, ele não aguenta. E alguém teve a brilhante ideia, bom, não vamos chamar um veterinário aqui, vamos jogar esse cavalo pela ponte. Eles estavam exatamente perto de uma ponte ou sobre a ponte. Vamos jogar lá embaixo, porque já acabou mesmo. Eles começam a empurrar o cavalinho pelas frestas da ponte. Haviam barras, né? Eles colocam. E o cavalinho pedindo, né, implorando para pararem. E eles empurram, senhoras, senhores, jovens, assistindo aquilo de forma... com alegria, o sofrimento de alguém, de um ser que não tinha como se defender.
E eles empurram aquele animal, e quando o animal cai no rio, não era nem um rio, era uma poça na verdade, você escuta o uivo do animal de morte. E eu é que vou pro inferno? Eu não sou assassino como essa gente. Não é triste uma história dessa? Não é triste a história desse Genivaldo? E a história de tantos e tantos inocentes? A história desse guri, que eu usei como introdução ao vídeo, 2 vezes baleado, 12 anos, sei lá, de repente era um guri muito pobre, queria comer um chocolate, sei lá. Eu furtava. Eu queria comer um chocolate. E aí? Eu furtava. Furtava muito. Nossa, na infância inteira, eu estudava num colégio, numa região central bem localizada, e a classe social dos guris era melhor que a minha. Eu não tinha dinheiro para comer o cachorro quente do colégio. Furtava dos colegas. Uma vez descobriram e tal, e aí eu encontrei uma maneira de me desvencilhar. Mas é isso, gente. Tá chegando gente aqui para arrumar o jardim. E a gente conversa melhor depois. O vídeo ficou um pouco longo, né? Boa semana para vocês. Beijo. Beijo.